Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Primeiro, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Nós lemos em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem A Era de Laodiceia, na página 295 a seguir. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse capítulo 10, versículo 7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias capítulo 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos.
serão estas verdades, mistérios divinamente revelados que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Porém, considere isto também: este mensageiro profeta será em sua natureza e em suas maneiras como foram Elias e João. As pessoas do dia deste mensageiro profeta serão como foram nos dias de Acabe e de João. E uma vez que são somente os filhos cujos corações serão convertidos, serão somente os filhos que ouvirão. Nos dias de Acabe foram encontrados somente 7.000 israelitas da semente verdadeira. Nos dias de João houve também muito poucos. O povo em ambas as eras estavam em fornicação de idolatria. Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João. O mensageiro profeta que procedeu à primeira vinda de Jesus, as pessoas no dia de João confundiram-no com o Messias. João capítulo 1, versículo 19 e 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Agora este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo no tempo do fim que seduzirá alguns e os fará crer nisto. Mateus 24, 23 ao 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porém, não creia nisto: ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe conceda maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz do que clamou: eu não sou Cristo, mas ele vem após mim. Antes de encerrarmos esta sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente estes dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro profeta. Apocalipse 10:7 diz: quando tocar, singular, nunca houve uma era onde Deus deu a seu povo dois profetas maiores de uma vez. Ele deu Enoque sozinho. Ele deu Noé sozinho.
Ele deu Moisés. Só ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. João Batista veio sozinho. Agora, neste último dia, deve haver um profeta, não uma profetisa, embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que homens. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo no tempo do fim, converterá o povo de Deus e vai se ajuntar através de uma revelação coletiva. Eu contesto esta declaração. É uma suposição pobre e inválida em face de Apocalipse 10:7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágapo, que profetizou de uma grande fome. Eu concordo que isso é assim, mas eu nego, sob a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que tenha o ministério para converter os corações dos filhos aos pais. Assim diz o Senhor, permanece através de sua palavra infalível e permanecerá e será vindicado. Há um mensageiro profeta para esta era. Com base apenas no comportamento humano, qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Quem então terá o poder da infabilidade que deve ser manifestar a noiva da palavra pura? Isso significa que teremos a palavra uma vez mais como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi quem o terá. Será um profeta completamente vindicado ou terá mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia? Porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém. O segundo pensamento que deve ser gravado em nossos corações é que as 7 eras da igreja começaram tanto com o espírito anticristão quanto com o Espírito Santo, que deve ser bendito para sempre. 1 João 4:1. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você notou? O espírito anticristão
está identificado com os falsos profetas. As eras chegaram com falsos profetas e se extinguirá com falsos profetas. Agora, evidentemente, haverá um falso profeta, genuíno no grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse. Porém, por agora, antes de sua revelação, há de aparecer muitos falsos profetas. Mateus 24, 23 ao 26. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Estes falsos profetas nos são assinalados em várias outras escrituras, tais como as seguintes. 2 Pedro, capítulo 2, 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissolações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Agora, em cada caso você notará que um falso profeta é aquele que está fora da palavra, assim como lhe mostramos que anticristo significa antipalavra. E assim também estes falsos profetas vêm pervertendo a palavra, dando-lhe um significado que convém aos seus próprios objetivos diabólicos. Você já notou como as pessoas que desencaminham outras mantêm-nas bem perto de si mesmas pelo medo? Eles dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se foram embora, então resultará destruição. Eles são falsos profetas, pois um verdadeiro profeta sempre conduzirá para a palavra e vinculará as pessoas a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas para temê-lo ou o que ele diz, mas para temer o que a palavra diz. Note como estas pessoas, iguais a Judas, estão
empenhadas em dinheiro. Elas lhe fazem vender tudo o que tem para dar a eles e aos seus programas. Eles gastam mais tempo com as ofertas do que com a palavra. Aqueles que se esforçam em operar dons farão uso de um dom que tens uma margem de erro nele e depois pedirão dinheiro e negligenciarão a palavra e chamarão isto de Deus. E as pessoas irão a eles e os tolerarão e os sustentarão e crerão neles, não sabendo o que é o caminho da morte. Sim, a terra está cheia de personificadores carnais. Neste último dia, eles procurarão imitar o mensageiro profeta. Os 7 filhos de Cefa procurarão imitar Paulo. Simão, o mágico, procurarão imitar Pedro. Suas personificações serão carnais. Eles não serão capazes de produzir o que o verdadeiro profeta produz. Quando ele diz que o avivamento acabou, eles irão por aí alegando uma grande revelação de que aquilo que o povo tem é exatamente correto e que Deus vai fazer coisas maiores e mais maravilhosas entre as pessoas. E o povo se deixará enganar por isto. Estes mesmos falsos profetas alegarão que o mensageiro do último dia não é um teólogo, portanto, ele não deve ser ouvido. Eles não serão capazes de produzir o que o mensageiro pode. Eles não serão vindicados por Deus, como este profeta do último dia é. Porém, com as suas grandes e soberbas palavras e com o peso de sua notoriedade mundial, eles advertirão o povo a não ouvir este homem mensageiro e dirão que ele ensina errado. Eles estão fazendo exatamente como seus pais, os fariseus, que eram do diabo, porque alegavam que tanto João como Jesus ensinavam o erro. Agora, porque estes falsos profetas vêm contra o verdadeiro profeta e desacreditam seu ensinamento, porque estão fazendo o esperado como fizeram seus antepassados, quando, nos dias de Acabe, resistiram a Micaías. Havia 400 deles, e todos estavam de acordo, e por dizerem todos a mesma coisa, enganaram as pessoas. Porém, um profeta, apenas um estava certo e todos os demais errados, porque Deus havia entregue a revelação a apenas um. Cuidado com os falsos profetas, porque são lobos devoradores. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isto, peça a Deus por seu Espírito para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. Você entendeu isso? Não há ninguém que possa enganá-lo. Paulo não poderia enganar nenhum escolhido. Se estivesse errado,
E naquela primeira era de Éfeso, os escolhidos ali não puderam ser enganados, porque puseram à prova os falsos apóstolos e profetas, e os acharam mentirosos, e os expulsaram. Aleluia! Suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Amém. Eu creio nisto. Digam, eu creio nisto. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.